Bom, gente, então agora eu vou estar gravando a questão 8 com vocês, tá? A questão 8 diz o seguinte no enunciado. Seja A pertencente a M3 de R uma matriz real e seja T de C3 em C3 o operador linear tal que a matriz de T na base canônica é igual a A, em que K denota a base canônica de C3. Suponha que o polinômio característico de T seja esse aqui escrito na lousa e que o núcleo dessa transformação aqui, representam esses vetores, né? São conjuntos formados por esses vetores, em que lambda pertence a C, denota o alto valor de T que tem a parte imaginária positiva, e I denota o operador identidade de C3. Temos que a solução geral de x de t formada por x de t, y de t e z de t do sistema de equações diferenciais x' de t igual a axt é dada por... Bom, então, basicamente, o que a gente tem aqui? A gente tem algumas informações, né? Ele fala pra gente que o operador T é um operador de complexos em complexos, e ele fala que a matriz A é a matriz que representa esse operador na base canônica. Só que a matriz A é uma matriz de entradas reais, porque a matriz A pertence ao M3 de R. Se a matriz A é uma matriz de entradas reais, ela vai resultar num polinômio característico de coeficientes reais, e, portanto, se eu tenho uma raiz complexa dentro desse polinômio característico, o conjugado desse número complexo também vai ser raiz, tá? Então, olhando assim, de cara já para esse polinômio, a gente já consegue tirar algumas conclusões. A gente sabe que t é igual a 2, no caso, né? É um alto valor da matriz, é um alto valor do polinômio, do operador, perdão. E daí, desse termo complexo aqui, né, desse termo aqui, a gente vai ter duas raízes complexas. No caso, a gente vai ter as raízes t igual a menos 1 mais ou menos i, que multiplica raiz de 3, tudo dividido por 2. Tá legal? Essa caneta preta tá meio ruim, gente. Eu vou trocar para azul para ficar mais fácil de ver. Mas essas são as raízes, então, complexas, oriundas desse termo aqui do polinômio, tá, pessoal? E daí aquilo que eu disse, como a matriz A é uma matriz de entradas reais, se a raiz positiva, se o complexo positivo é raiz, então o conjugado, né, que vai ter a parte negativa, também é raiz. Então, essas são as primeiras informações que a gente obtém. Daí, olhando agora para o núcleo das transformações que ele nos fornece aqui no enunciado, se a gente olhar para esse primeiro núcleo, ele mostra aqui, né, t menos 2 vezes i. Então, essa primeira linha é referente ao alto valor t igual a 2, certo? E daí ele fala, então, que o núcleo, quando você faz a transformação referente ao alto valor 2, ele é gerado por esse vetor aqui. Ou seja, esse vetor 1, 0, 1, ele é um alto vetor associado ao alto valor 2. Tudo bem, pessoal? Então, isso é mais uma informação útil que a gente pode ter. Esse daqui é o alto vetor de 2. Nesse caso aqui, ele nos fornece o núcleo em função de um alto valor lambda, que a gente não sabia, mas agora a gente sabe. E ele fala aqui, né, que lambda pertence ao C, denota o alto valor que tem a parte imaginária positiva. Portanto, esse cara aqui é referente ao t igual a menos meio mais i que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Parte imaginária positiva, né? Eu já separei o denominador em dois termos, tá, gente? Para simplificar um pouco. Mas ele fala que, então, esse lambda, na realidade, é referente ao imaginário de parte positiva. Então, é esse termo aqui. Só que daí uma outra propriedade, quando a matriz A tem entradas reais, é que se, da mesma forma que tanto o complexo quanto o seu conjugado são raízes do polinômio e, portanto, são autovalores, então também a gente vai ter que o autovetor associado a um autovalor complexo é só a gente conjugar o autovetor para obter o autovetor associado ao conjugado do autovalor. Ficou um pouco confuso, então eu vou escrever isso aqui para vocês, tá, gente? Basta eu dizer que, assim, para o t igual a menos meio menos raiz de 3 sobre 2... vezes i, né? Quem que vai ser o autovetor associado a esse autovalor? Vai ser o conjugado do autovetor aqui de cima. Então vai ser o cara menos i, 1, 0. Tudo bem? Esse é o autovetor associado ao autovalor com a parte imaginária negativa. Tá bom? Então, essas são as principais informações que a gente consegue tirar do exercício.
sem fazer uma análise muito rigorosa, muito a fundo. Daí agora o que a gente precisa fazer é, de fato, achar a solução do sistema de equações diferenciais. Se vocês lembrarem, o sistema de equações diferenciais é escrito dessa forma, porém, se a gente quiser achar quem é o x de t, basta a gente fazer a seguinte relação. X de t é igual, no caso, a uma matriz M que multiplica uma matriz Y de t, onde a matriz M é a matriz formada pelos autovetores, os autovetores associados a cada um dos autovalores da matriz, e o Y de t é uma matriz formada por exponenciais, cujo coeficiente possui os autovalores, né, cada uma dessas exponenciais multiplicadas por uma constante arbitrária. Então, o que eu vou fazer agora é escrever essas matrizes. No caso, eu vou escrever as matrizes utilizando, então, os autovetores. Né? Para isso, então, eu vou deixar escrito rapidinho aqui quem eles são, depois eu já vou apagar. Minha matriz M, então, é uma matriz do tipo 1, 0, 1, I, 1, 0, e daí menos I, 1, 0. Essa é a minha matriz M. A minha matriz Y, ela vai ser uma matriz com 3 entradas, cada uma delas com a exponencial referente ao alto valor. Então aqui eu vou ter um C1, que é a constante, multiplicando E elevado, no caso, a 2 vezes T, que é o primeiro alto valor, C2, que multiplica E elevado a menos meio, mais I, que multiplica a raiz de 3 sobre 2, tudo isso vezes T, que é o segundo alto valor, e agora o conjugado, C3, que multiplica E elevado a menos meio, menos I, raiz de 3 sobre 2, T. Tudo bem, gente? Vou apagar, então, aqui os autovalores que a gente já descobriu, tá? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso transformar essas exponenciais com termos com expoentes complexos em exponenciais vezes alguma outra coisa que eu consiga separar, tipo, consiga separar em x, y, z. Portanto, o que eu vou fazer é multiplicar, transformar essa exponencial em alguma relação de senos e cossenos, tudo bem? Usando aquela relação de Euler lá. A relação de Euler, ela diz o seguinte, né? Ela diz, eu vou anotar aqui embaixo, que E elevado a θt é igual a cosseno de θt mais I seno. Ficou feio aqui, tio. Seno de θt. Tudo bem, gente? Essa é a relação de Euler. Mas daí, para isso, eu preciso primeiro separar. Eu vou primeiro fazer uma separação. Eu vou pegar esse fator meio que está em todos os termos, tirar ele em evidência, deixar ele junto com o t. Tudo bem? Eu vou deixar ele junto com o t. E daí, depois que eu vou fazer, então, essa análise com a relação de Euler, tá bom? Com isso, eu vou obter o seguinte para a matriz Y de t. A matriz Y de t, ela vai ficar com a seguinte forma. O primeiro termo permanece o mesmo, né, porque não tem nenhuma transformação, já que o expoente não é complexo. E daí, nos outros dois termos, a gente vai ter elevado a menos t2. Eu tirei menos meio em evidência, tá, gente? No expoente. E daí, o restante, que vai ser referente à parte imaginária, a gente transforma em senos e cossenos. Então, vai ficar cosseno de raiz de 3 sobre 2t mais I seno de raiz de 3 sobre 2t. Por que raiz de 3 sobre 2? Porque daí basta a gente analisar, né? Se eu tirei o menos meio em evidência, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar raiz de 3. Daí a gente tem que fazer aquelas análises, né? Tipo, para ver o cosseno e o seno de um número complexo, né? O argumento, a gente precisa do módulo do número. Como fica daí 1 e raiz de 3? Se a gente for calcular o módulo, vai ser raiz de 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Então vai ficar raiz de 4, que é 2, tudo bem? Então vai ficar 1 dividido por 2 e raiz de 3 dividido por 2. E daí a gente tem que achar, então, quem que seria o ângulo que possui, né, esses números como seno e cosseno. Daí, fazendo todas aquelas transformações, todas aquelas análises, a gente chega à conclusão de que o argumento que tem dentro aqui dos senos e cossenos é raiz de 3 sobre 2. E daí o último termo vai ficar C3, que multiplica E elevado a menos t sobre 2 que
que multiplica, deixa eu ver aqui, cosseno de raiz de 3 sobre 2t, menos i seno de raiz de 3 sobre 2t. Tá, gente? Vou apagar aqui a relação de Euler, mas ela continua sendo válida. Tudo que eu fiz foi tirar o termo em evidência, separar o que era real do que era imaginário e daí aplicar a relação de Euler para o que era imaginário. Entendeu? Porque daí fica raiz de 3 vezes i, então é esse raiz de 3 que acaba aparecendo com o seno e com o cosseno, tá? Para ficar mais claro para vocês. E agora o que a gente precisa fazer então é multiplicar essa matriz por essa matriz aqui. Então é basicamente multiplicar essa primeira linha, que é referente à coordenada x, né? Acho que é bom deixar isso aqui escrito aqui. Dá pra gente fazer a seguinte relação que ajuda a gente a achar a resposta do exercício. Eu tenho aqui y de t, né? Igual. Aqui, essa primeira linha é referente à coordenada x de t, a segunda y de t e a terceira linha é referente ao z de t. Tá bom, pessoal? Porque daí basta fazer o quê? Basta eu multiplicar essa primeira linha que é referente ao x por essa matriz. E daí eu separo o que é real do que é imaginário, né? Porque afinal de contas ele pede, temos que a solução geral real do sistema. Então eu vou multiplicar essa linha por esses termos aqui, tirar o que é imaginário, e daí eu vou achar a parte que é referente a x de t, que é o que ele pede no exercício, tá bom, pessoal? Eu vou apagar isso aqui que já não é mais necessário. Então, basicamente, vamos começar a fazer essa multiplicação. Eu posso dizer, então, que o x de t, ele vai ser quem? O primeiro termo, que é 1 vezes esse termo aqui, então vai ser c1 vezes z elevado a 2t. Bom, daí continuando, então, a multiplicação dessa primeira linha por essa coluna, o que a gente vai obter para o segundo termo vai ser um termo negativo, que vai ser, então, c2 vezes z elevado a menos t sobre 2, que multiplica, então, o seno de raiz de 3 sobre 2t. E fazendo isso para o último termo, a gente vai obter um termo positivo, c3, que multiplica e elevado a menos t sobre 2, vezes cosseno de raiz de 3 sobre 2t. Tudo bem, pessoal? Essa é a primeira linha, esse é o x de t. Tudo bem? Na alternativa, se vocês procurarem com essa ordem das constantes multiplicando, vocês não vão achar. Porque, na realidade, essas constantes, elas dependem da ordem que você coloca, né? Cada uma das soluções das exponenciais. No caso do exercício, né? Quem fez o exercício fez numa ordem diferente, né? Fez primeiro considerando que esse termo era o primeiro, então aqui aparecia um C1. No caso, esse aqui era o segundo termo, então aparecia C2 e aqui aparecia C3. Então fiquem atentos com relação a isso, porque se a escolha de ordem de vocês for diferente da de quem fez o exercício, pode ser que haja uma mudança. Mas, tipo, essa resposta aqui não tá errada. O que só muda é o númerozinho das constantes C mesmo. Tudo bem? Daí, agora, deixe-me pensar onde eu vou colocar o do y. Eu vou colocar o do y aqui no lugar do polinômio, tá, gente? Porque é importante deixar essa matriz e essa aqui na lousa. Mas eu vou colocar aqui em cima, então, o y de t, né, a partezinha referente ao y de t, pequenininho, vai ser quem? Vai ser a multiplicação dessa segunda linha da matriz M por essa matriz y de t. E daí o que a gente obtém como resultado vai ser, no caso, C2 vezes e elevado a menos t sobre 2, que multiplica, deixa-me ver, cosseno de raiz de 3 sobre 2t, mais C3 vezes e elevado a menos t sobre 2, que multiplica daí seno de raiz de 3 sobre 2. Notem que houve uma mudança, né? Aqui C2 era com seno, C3 com cosseno. Daí houve essa mudança, porque antes você multiplicava pelo imaginário, então você pegava a parte oposta. Aqui, como você está multiplicando por 1, você vai pegar a parte real direta já. Tudo bem? E daí, por fim, o z de t, eu vou colocar aqui, ele vai ser essa última linha vezes essa coluna. Como só tem 1, os outros termos são 0, o único termo que vai sobrar é esse daqui. Então o z vai ser C1, que multiplica e elevado a 2t. Tudo bem? Vai ser esse, então, o termo. E daí é isso a resposta. É só você saber olhar, então, ele coloca a resposta em função de um sistema, onde o primeiro é x de t, que daí vai ser essa combinação aqui, C1 e elevado a 2t, menos C2, blá, blá, blá. Daí o y e daí o z. E daí, como eu disse, só ficar atento para a ordem das constantes, tá bom, gente? Porque
pode ser que isso mude, mas a resposta em si não está errada, tá bom? E daí, por fim, então, isso resulta na alternativa E de elefante, tá bom, pessoal? Essa é a resposta final do exercício, então.